Bom dia para você que está conosco nessa manhã, coisa boa, hein? Manhã de domingo, olha, dezembro, segundo domingo, o ano está acabando, né? Para alguns até acabou, não é mesmo? Então, domingo de manhã é sempre uma oportunidade boa da gente se reunir aqui através desse canal importante da igreja, para juntos a gente estudar a palavra de Deus, pedir a orientação do Senhor e clamar a bênção do Pai Celestial para a nossa vida. Muito bom que você está conosco. Eu queria te convidar para chamar mais alguém aí, reunir sua família, mandar o link para uma pessoa, um amigo, para que a gente possa juntos estudar um tema bacana. Eu estava olhando qual que seria o nosso tema dessa manhã, né? Eu escolhi gratidão e generosidade. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente fala sobre gratidão e generosidade. Vamos chamar agora uma chamadinha aí do nosso musical de Natal, Cartas para o Mundo, e daqui a pouquinho eu volto para a gente ler a palavra e ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Olá, eu sou o Charles, um jornaleiro que trabalha na estação de Westminster. E em dezembro de 1938, um freguês me contou a verdadeira história do Natal, onde eu decidi ser carta para o mundo e compartilhar o amor de Cristo. E se você quiser saber mais sobre essa história, venha na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, onde terá um musical dia 18 e 19 de dezembro. Espero vocês! Então, estamos de volta aqui, você conosco, oportunidade da gente estudar a palavra de Deus. E você sabe, essa é uma produção aqui da igreja, mas também é uma iniciativa do Ministério de Casais, que tem se empenhado em trazer uma reflexão abençoadora para a sua vida, para a sua família, para os seus. E nesta manhã, o tema que eu escolhi, igual eu te falei agora mesmo, é gratidão e generosidade. Eu estive olhando para a minha vida, sabe? Esse ano, e no início do ano, eu peguei Covid, eu fiquei ruim. E tinha dias lá que eu não conseguia andar. Você acredita? Eu não conseguia movimentar. E teve um dia que eu fui sair de um sofá para ir para uma outra cadeira e quase não estava dando conta. Tal foi o estado que eu fiquei. E eu falei assim, será que eu não vou conseguir correr mais no parque, que eu gosto, né? E hoje eu estou aqui, estou correndo no parque, então eu sou grato a Deus. Quando chegou no segundo semestre, me deu um negócio estranho, eu não sabia o que era, meu corpo ficou todo assim, cheio de lesão, uma coisa mais estranha, ninguém descobriu o que era, fui em vários médicos e foi um outro momento tenso da minha vida neste ano. E o Senhor me curou. Estou bom aqui, olha só, passou tudo. Então, quando eu olho para trás, no ano de 2021, a palavra que me vem à mente, aquilo que salta ao meu coração, é generosidade e gratidão. Primeiro gratidão, né? Porque passamos um tempo difícil. Eu, especialmente, eu particularmente, eu sou grato a Deus pelo ano que está acabando, por tudo que, como nós estamos chegando aqui, pela família, por esse tempo da gente parar para estudar a palavra de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre gratidão e depois a gente fala um pouquinho sobre generosidade, que é uma resposta a esse olhar de gratidão na vida da gente. Combinado? E eu fui pesquisar um pouquinho para ver o que quer dizer gratidão, qual que é a definição disso. E eu achei lá que gratidão é um substantivo feminino, né? A gratidão e a qualidade de quem é grato. A palavra gratidão tem origem no termo latim, né? Gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato e também deriva de gratia, que significa graça. Olha só, gratidão, gratia, graça, graça de Deus para a nossa vida. E um versículo fala assim, que quem é que na palavra de Deus é grato, né? Adivinha quem que eu achei? O salmista Davi. E ele escreve muita coisa sobre esse assunto, mas o versículo que eu escolhi para a gente começar essa meditação nossa é o Salmo 139:14. Olha o que Davi fala nessa abordagem. Ele fala, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não é interessante que Davi ele era grato a Deus pelo modo como Deus o havia formado, com a aparência dele. Tem gente que briga com a aparência, né? Cresce e não para de brigar com a aparência. Envelhece e está angustiado com a aparência. Davi era alguém resolvido nesse assunto. Ele falou, Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor me formou de um modo assombrosamente maravilhoso. Ele não era encucado com o cabelo, com a altura, com o peso, com o jeito.
ele era alguém assim resolvido e ele dava graças a Deus. A gratidão começa por um olhar para nós, um olhar para Deus e falar assim, o Senhor acertou, o Senhor estava inspirado quando me fez. Mas a Bíblia fala muito mais a respeito disso, né? Que gratidão é um modo de olhar para as coisas, né? É um modo de ver a vida. Porque tem gente que é ranzinza, que reclama, né? Se a gente for olhar para nós, assim, no nosso modo isolado de ser e sem ninguém olhando, a gente é reclamador, a gente é chorão, a gente não tem muitas características de gratidão. Mas quem conhece Jesus, quem tem comunhão com Deus como Davi, conseguir olhar para a vida de maneira grata. Olhar para si mesmo de maneira grata. Olhar para o que estava acontecendo ao redor e continuar agradecendo. E aí não é masoquismo, não é jeito doido de viver, não. É porque ele tinha um coração grato a Deus. Ele conseguia olhar para situações não tão bom, para não tantas vitórias, mas também por derrotas, por situações constrangedoras, e ele continuava agradecendo a Deus. E isso me remete como a gente deve andar, né? Nesse final de ano, olhando para trás o que aconteceu, olhar como nós estamos agora. Você é grato? Deixa eu perguntar isso para você. Aliás, melhor, você mesmo pergunta para você. Eu sou grato? Eu tenho evidências de gratidão na minha vida? Tem. A gratidão, ela é uma constatação de que Deus, somente Deus, né, é que nos concede tudo. Lembra da música? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. O homem, lá em João 3:27, diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. De novo, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, você que conseguiu ter muita coisa, que tem muitas coisas para agradecer, ou tem muita coisa ao seu lado, e conseguiu controlar muita coisa, biblicamente, você não tem nada. Se do céu, se o Deus eterno não lhe der capacidade para você ir buscar, não te der inteligência para você conseguir arquitetar e sistematizar as coisas, não te der saúde, capacidade de você respirar e continuar vivo, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe que isso coloca gratidão no nosso coração? O evangelista João já tinha percebido isso e registra isso para que a gente pense no final de ano, fala, Senhor, veio do céu, não fui eu. Não foi da minha mão, foi das tuas mãos. Não foi do meu esforço, foi da tua graça. Não foi da minha capacidade, foi da tua suficiência. Não foi do que eu consegui colocar sobre a minha direção, sobre o meu domínio, não. Eu não tenho direção nem domínio, mas o Senhor é que está dominando e controlando e tomando conta de tudo. Então, para desenvolvermos esse sentimento de gratidão, como tinha Davi, que dava graças como Deus o tinha criado, esse versículo que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, precisa entrar no nosso coração, precisa fazer parte da nossa vida. Mais que isso, né? Filipenses diz assim, Filipenses 2,13, diz que porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é ter, mas aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer, aquilo que nos motiva, que nos empurra, que nos faz levantar da cama, tirar o pijama, que nos dá vigor para a vida, é Deus que efetua em nós. É Deus que nos motiva a caminhar, que nos faz levantar e falar, eu vou fazer, eu vou para frente, eu vou trabalhar, eu vou empreender, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou atuar nessa área. Essas motivações, esses movimentos que nos fazem ir para frente, é Deus quem efetua em nós tanto o querer, fazer, como realizar, como colocar isso em prática. Viu por que a gente tem que ser grato? Gratidão como Deus nos fez. Gratidão porque
a gente não recebe nada se do céu não nos for dado. Gratidão porque Deus é que efetua querer realizar. Essa semana, logo na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, o pessoal já estava trabalhando, eu estava lá na rua. De repente eu vi um senhor, assim, franzino, empurrando uma bicicleta, e ele parou ao lado de uma lixeira. E ele começou lá a dar uma olhada lá, se tinha alguma coisa para ele reciclar. Aí eu peguei, me aproximei e comecei a conversar. Falei, nossa, ele, uma pessoa não nova, né? Um físico assim, franzino, e ele estava procurando, estava trabalhando, a reciclagem é a atividade dele. E ele chegou e abriu o coração, falou, olha, eu estou procurando alguma coisa aqui para fazer um dinheirinho, porque daqui a pouquinho eu vou visitar minha filha, a Nayara. Eu gravei o nome. Falei, ela está doente? Eu peguei e dei papo, né? A Nayara tem 32 anos. Ela está com AIDS e ela não tem cura, e ela está no hospital, e aquilo já está complicando demais a vida dela, porque ela teve outras enfermidades. E o médico, a semana passada, me falou que se ela tiver uma outra parada, ele vai desligar as máquinas, porque ela já não consegue mais. Quando ele chegou nesse ponto, os olhos dele já estavam cheios de lágrimas, a mão já estava trêmula. E ele disse, não, mas eu vou lá, todo dia, na hora do almoço, na hora da visita, eu entro lá, porque eles deixam eu entrar. Eles sabem que só tem eu e ela, então eles deixam eu ficar um pouquinho dela, porque quando eu encosto na mão dela, quando eu chego um pouquinho perto dela, os olhos dela também enchem de lágrimas. E quando eu falo que vou embora, ela chora, os olhos dela ficam assim, derramando lágrima. E eu dou graças a Deus por essas oportunidades que eu tenho de ficar um pouquinho perto dela. E aí eu vi, naquele coração sofrido, né, daquele homem frágil, de um trabalho não muito honroso aos olhos de muita gente, falando sobre a filha que está nos últimos dias e agradecendo a Deus por momentos junto dela. Aquele negócio ficou na minha mente. Eu fui lá, peguei um dinheirinho para ajudá-lo. Falei, olha, isso aqui é para o senhor conseguir a passagem para lá, para o senhor ir de ônibus. Ele agradeceu, ficou grato. E eu vi nos olhos de gratidão dele que eu estou longe daquele sentimento de agradecer a Deus por um momento perto da filha. Falei, Senhor, eu preciso de ser mais grato. E aí eu fui pensar nesse assunto e esse tema ficou no meu coração e eu comecei a olhar para o ano que passou, comecei a olhar para como nós estamos vivendo agora. Eu passei por 2 momentos de enfermidade grave e eu estou bem. Não estou sentindo nada agora. Eu preciso de ser mais grato. E aí eu fui ver na palavra de Deus que Davi foi um homem grato. Ele tinha essas características. Ele tinha essa convicção de que Deus havia formado. Ele tinha convicção de que o homem não pode ter nada se do céu não for dado. E ele sabia que Deus é que efetuava no coração dele o querer realizar. Então, se Deus que faz, se Deus que motiva, se Deus que dá inteligência e capacidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agradecer. Minha dica para você, minha primeira dica para você, nesse final de ano, né? Já no meados do mês de dezembro, tente cultivar um coração agradecido ao Senhor. Se eu e você estamos um falando, outro ouvindo, e você está conversando com a sua turma aí, é porque Deus o livrou de muita coisa esse ano. Aliás, muita gente não está conosco mais, né? Porque o ano foi um ano de ceifar vidas. E nós estamos aqui. Então, acho que a primeira dica, o primeiro sentimento é de gratidão. Combinado? Grava essa palavra, grava essa ação. Tente, nesse dia, realizar algo de gratidão a Deus. O salmista falava assim, olha, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizer o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Rendei-lhe graças. Você lembra a última vez que você fez um movimento de ação de graça na sua vida? Você rendeu graças a Deus? Ou as suas orações se limitam à lista de pedidos? Eu queria te motivar a ser grato. Mas mais que grato, qual que é uma resposta bacana para tudo que Deus fez? Além de
espírito de gratidão. Me veio à mente a palavra generosidade. E de novo, eu fui lá pesquisar o que quer dizer generosidade. Também é um substantivo feminino. É a qualidade de ser generoso. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Você é generoso? E aí, de novo, eu pensei, Senhor, como é que eu embaso? Quem é que é generoso na Bíblia, né? E eu falei assim, qual que é o sentimento que está no coração de quem é generoso? Adivinha o que eu achei? Salmo 24:1. Olha o que diz aqui, ó. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Só é generoso quem sabe que tudo que está aqui do nosso lado está na terra e ao Senhor pertence a terra e tudo, então tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, se ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, a generosidade está em gerir de forma generosa, né? Aquilo que Deus colocou perto de nós, aquilo que Deus nos deu disposição para gerir e administrar. E aí eu fui e falei assim, peraí, vamos ver o que a Bíblia fala para quem é generoso. A palavra de Deus nos concede ricas promessas quando o assunto é ser generoso. Olha lá, Provérbios 22:29 diz que o generoso será abençoado. É interessante, né, que muita gente fala, para ser abençoado você faz isso. E Provérbios 22:9 fala que a bênção está sobre a generosidade, sobre quem é generoso. Né? O Senhor Jesus disse, há mais felicidade em dar do que receber. E Lucas registra isso lá em Atos 20:25. 2 Coríntios 9:6 e 7 diz, aquele que semeia com fartura também ceifará fartamente. E aqui, esse contexto aqui é o contexto de dar, é de plantar, é de semear na vida de alguém. Aliás, eu estou aprendendo a semear com o nosso pastor, né? Nesse momento eu quero semear gratidão e generosidade na sua vida. Provérbios 11:25 diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio a outro, alívio receberá. Olha aqui, não é quem dá lá na campanha das 7 semanas que vai prosperar. Não. A Bíblia fala que o generoso prosperará. Diferente nesses contextos, né? A generosidade com as pessoas que estão próximas de você, ou às vezes distantes, mas de alguma maneira você consegue alcançá-las, provoca na sua vida o quê? Prosperidade. Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas depois você confere Provérbios 11:25. O generoso prosperará e quem dá alívio a outros, alívio receberá. Mateus 10 diz que haverá recompensa para quem der, mesmo que for um copo de água fria. Um dos meus pequeninos, Jesus registrou isso. Sabe por quê? Deus tem um olhar especial para quem dá copos de água fria. Gestos pequenos de generosidade atraem o olhar de Deus. Atraem o olhar de Deus. Haverá recompensa para quem mesmo quer dar um pequeno copo de água fria a um pequenino meu. Ele não está falando aqui de louvor, de adoração, de pregação, de outros, não. Gesto de generosidade atrai o olhar de Deus. Esse versículo, você olha, isso me anima a fazer coisas pequenas, mas com o coração generoso. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Provérbios 11:24 diz que quem dá generosamente verá aumentar as suas riquezas. Olha que coisa mais estranha. Essas palavras de Provérbios no sentido de prosperar, né? Quem dá generosamente aumenta riquezas. Lucas 6 diz, deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. A generosidade de maneira abundante. Eu tenho aprendido com o pastor Ricardo a respeito disso. Falou, não fica mudando a vírgula para você contribuir, não. Faça uma contribuição generosa. Olhe para trás, veja o que aconteceu na sua vida. Responda à gratidão. Manifeste a sua gratidão com generosidade nas coisas de Deus. Palavra boa essa, né? O reino de Deus avança quando esse sentimento de generosidade toma conta do nosso coração. Olha o que diz Provérbios 19:17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Gestos cuidadosos
com quem tem menos. Obtém de Deus recompensa. É o que registra Provérbios. O Salmo 112 diz que feliz é o homem que empresta com generosidade. Quando alguém pede alguma coisa emprestada para você, o sentimento que passa na sua mente é generosidade. Mas Salmo 112,5 diz que o homem que empresta com generosidade é feliz. Olha onde está a felicidade. Mas exemplos fortes de generosidade, quem narrou para a gente foi Paulo lá em 2 Coríntios. Paulo, quando olha para as igrejas da Macedônia, ele escreve para o 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, e fala algumas coisas daquelas igrejas lá que mexem conosco. Porque, olha só, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Gente simples, gente pobre, gente que tinha o coração com Jesus, manifestava generosidade. Porque eles, testemunhou, falando Paulo, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Havia necessidade em Jerusalém. E quem socorreu a sede do Evangelho de Jerusalém não foram as igrejas ricas, não foram os irmãos abastados da região, foram as igrejas da Macedônia, as mais simples, as mais pobres, as que menos possuíam. Mas o coração daquele povo mexeu com o apóstolo Paulo, que ele registra isso para 2 Coríntios e fala assim, olha, eu vi que acima das posses deles, eles quiseram fazer questão de abençoar, de doar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse exemplo das igrejas da Macedônia, eu creio que faz falta nos dias de hoje. Porque a generosidade não está ligada a ter quantidade, muito, pouco. Generosidade é uma resposta a um coração grato. É uma resposta de um coração grato. Quem consegue ver que tudo que temos e que somos vem da mão de Deus, responde com generosidade. E aí não está ligado a ter quantidades grandes ou não, porque as igrejas da Macedônia nos ensinam isso. Conseguiu entender que a gente está terminando um ano, que nós precisamos ser gratos e responder a essa gratidão com generosidade? Eu queria passar para o final aqui e passar por uma aplicação já para a sua vida. Nós falamos só sobre duas coisas, sobre olhar para a vida e desenvolver um espírito de gratidão, porque quem agradece sempre recebia mais. Lembra dos leprosos, que um voltou para agradecer e recebeu do Senhor uma palavra extra, além da cura física. A gratidão nos coloca num ambiente de receber mais do Senhor. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, olhando para a gratidão, é o seguinte: você pode apontar evidências de gratidão na sua vida? Como é que é? Evidências de gratidão. Você já consegue ver isso? Que você consegue, as pessoas conseguem ler em você. Nós estamos num tempo de cartas, né? De cartas vivas. As pessoas conseguem ler gratidão naquilo que você está vivendo, fazendo, no seu jeitão de ser hoje? Pense aí com você, não precisa responder para mim não, mas é possível identificar gestos de gratidão no que você faz, com quem você anda? Se sim, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não, eu queria te convidar a criar essas memórias de gratidão para que as pessoas pudessem ver gratidão na sua vida. Porque é um jeito de a gente olhar para o mundo e falar: Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor começou me formando bem. Tudo que eu tenho que sou veio das suas mãos. O Senhor é que efetua em mim o querer e o realizar, e nada chegou em mim que veio das suas mãos. É os céus que me deu. Foi o Senhor que deu. Combinado? Tente visualizar ou então criar memórias para que as pessoas visualizem gratidão no seu viver. E a outra pergunta:
Você tem aproveitado as oportunidades para exercer generosidade? O Senhor coloca situações, pessoas, ocasiões, claras oportunidades para você exercitar a generosidade. Você tem aproveitado? Você tem usado esses momentos? Porque eles vão aparecer. De um jeito ou de outro, o Senhor sempre faz isso conosco. Porque Ele quer que nós sejamos os braços, as pernas, a mão dEle aqui neste lugar. Então, aparecem perto de nós oportunidades de generosidade. Você consegue lembrar? Dá para trazer à memória gestos generosos que você viveu? De novo, se sim, glória a Deus. Se não, mais um convite. Crie essas memórias. Exercite generosidade, porque é uma resposta a tempo de gratidão. Lembre-se lá dos versículos que a generosidade faz com a vida da gente. Mas não só pelo que está escrito, mas peça para que Deus desenvolva um coração generoso e você consiga caminhar dessa forma. Combinado? Vamos ficando por aqui? Eu queria desejar um Natal abençoado para você. Um ano novo de muita gratidão e de muita generosidade. Um tempo de bênção na sua vida através desses dois temas. Combinado? Até de tarde, no culto das 19, no culto das 17, onde vamos falar um pouquinho mais, vamos ouvir um pouquinho mais sobre cartas vivas. Combinado? Deus te abençoe. Fique em paz.